boa noite, boa tarde, bom dia. Independente do horário, que possamos ouvir esse Evangelho, que as bênçãos de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo possam recair sobre nós. O tema de hoje é desigualdade das riquezas e ele está no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, como vemos ali. Esse capítulo ele tem outros tópicos, Parábola dos talentos, igualdade da riqueza, parábola do mal rico, Jesus na casa de Zaqueu e preservar-se da avareza. Esse capítulo, que é o capítulo 16, ele tem como tema principal: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon representa aí, como as coisas na Bíblia normalmente são representativas, são coisas para serem compreendidas em todas as épocas, em todos os tempos, no passado, no presente e no futuro. Mamon representa o apego aos bens materiais, E o capítulo ele traz o Evangelho de Lucas, de início, e ele se desenrola os seus comentários, em torno do Evangelho de Lucas, falando da salvação dos ricos. E também tem aqui embaixo Mateus e Marcos. Mas vamos lá voltar para o nosso tema. E tem outras partes de Mateus e assim segue. Desigualdade das riquezas. Pode ler no filho. Vamos começar nosso Evangelho. Desigualdade das riquezas. Já fez? Já fiz. Em desigualdade das riquezas, a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Eu acho que já dá para fazer um comentário. Sim, já dá para comentar aqui, Não são igualmente inteligentes. Por quê? Porque às vezes tem uns que são mais inocentes, entendeu? E que às vezes acabam caindo em golpes de outros, de cursos, coisas assim. O outro vai ficar rico e você vai ficar pobre. Por isso ele cita isso. É usar a inteligência para o mal, que muita gente faz. Exatamente. Para enganar os outros, os mais inocentes. Exatamente. E esse capítulo, esse tópico de desigualdade da riqueza, não quer dizer que o governo não deve lutar para combater a desigualdade. Deve sim. O governo deve lutar sim para combater a desigualdade. Nós, enquanto sociedade, devemos lutar para combater a desigualdade, Agradecemos a Deus pelas pessoas que criam as ONGs, agradecer a Deus pelos projetos assistencialistas desinteressados, Agradecer a Deus por tudo o que for feito para combater a desigualdade. Devemos sim combater a desigualdade e promover a igualdade, mas promover a igualdade não só dos bens materiais, Lembra que o capítulo A se inicia com: não deveis agradar a Deus e a Mamon? Não dá para agradar os dois, Tem que agradar somente a Deus, Não se pode, na verdade, não se pode agradar a Deus e a Mamon, Ou agrada um, ou agrada outro. O que seria Mamon? Ou seja, Mamon representa os bens materiais. Como se fosse um deus mitológico. Ele é um deus para a época deles, Mas ele representa para nós, nas parábolas de Jesus, representa os bens materiais, Porque ele era o Deus exatamente dos bens materiais, Deus da riqueza, Então não se pode agradar os dois, Ou agrada um ou agrada outro, Então a gente primeiro agrada a Deus, E o resto de todos mais nos será acrescentado. Isso é verdade. Então, aí estão os motivos, Mas eu quis comentar essa questão que a gente deve ajudar sim. Agora, nunca vai ser igual. A igualdade não vai existir. A igualdade não é deste mundo, como Jesus falou, E tem uma... Vê aí, grandão, o que foi? Ele acabou de passar aí. É só por nada mesmo. Tem uma parte interessante aqui, já depois de esclarecida essa questão, que é
a gente sabe que uns, né, são mais inteligentes, as pessoas não são igualmente inteligentes, não são igualmente ativas, não são igualmente laboriosas, ou seja, trabalhadoras, né, para adquirir e manter, né, aqui adquirir os, nem sóbrios, né, sóbrios é você estar lúcido, né, sóbrio tem a ver com lucidez, e prudente para conservar, né, essas pessoas não são previdentes para conservar os bens, né? Tem gente que pega as coisas, né? Esses projetos sociais mesmo que tem, eles são muito bons, mas as pessoas mesmo, muitas das pessoas que vão atrás dessas coisas de sem terra, pega as terras e vende, depois vai atrás de outra e pega e vende, vai atrás de outra e pega e vende, né? Não é querendo criticar, né? É bom, é certo, o projeto ajuda as pessoas, mas está errado quem vende. Quem está pegando a terra e vendendo, está fazendo isso aqui, ó. Está ganhando de graça, é uma coisa de uma forma que é dada pelo governo, né? De uma forma legal, né? Não deveria ser vendido, né? Mas não conserva, né? Não são previdentes para conservar, isso é normal. Então, a desigualdade da riqueza, a gente vê bem um exemplo da questão do assistencialismo, né? Nem todo mundo que recebe as vantagens do assistencialismo utiliza de uma forma sábia, né? De uma forma cristã. Pode continuar, filho. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Porque essa corrida por riqueza, essa corrida por poder que levou a humanidade para frente, não foi? Que criou, foi esse momento de guerra que criaram várias invenções e a Revolução Industrial, inclusive, que foi a maior delas, né? O ser humano, como ainda está num nível muito baixo, e muitos até primitivo, né, em cima da Terra, né, como você falou de guerra aí, né? A guerra é algo extremamente primitivo, né? Então, infelizmente, o que move o ser humano é isso. Mas assim, por exemplo, a escola de Sagres em Portugal. A escola de Sagres em Portugal, ela foi criada no plano espiritual. O plano espiritual planejou e enviou as pessoas para criar a escola de Sagres. Então, era uma escola de navegação, né? Que foi criada para fazer um contrapeso a toda aquela navegação pirata, porque eram piratas. Os navegantes ingleses, os navegantes holandeses, franceses, espanhóis, eles eram piratas. A espiritualidade, né, que trabalha para Jesus, criou a escola de Sagres em Portugal para dar o contrapeso. É só a gente analisar hoje o Brasil, que é o país mais pacífico da América, é um dos países mais pacíficos do mundo. E é um que não se dividia igual a América Espanhola. E não se dividiu todo, então isso não se fragmentou. Então isso mostra o quê? Que foi um planejamento espiritual para dar um contrapeso, né, à ganância humana. Então, a escola, o desenvolvimento científico e tecnológico, ele não precisa de guerra, não precisa de ganância para ocorrer. É só o ser humano fazer pelo bem. Pronto, a gente pega aí, eu gosto de falar, sacerdotes, né? A gente tem sacerdotes religiosos, mas a gente tem sacerdote cientista. Tem cientista aí que passa a vida inteira no laboratório pesquisando coisas para melhorar a vida da humanidade. Pesquisando coisas para livrar o ser humano da poluição, pesquisando coisas para cura de doenças. Então isso é um sacerdócio também. E não precisa de nada de ruim estar por trás para mover esse sentimento. As coisas boas também podem mover.
vou pedir desculpas aqui ao pessoal, né, que essa época de carnaval, muitos vizinhos, né, não são poucos os vizinhos que botam o som para o bairro todo escutar, né? Isso é comum, né, na humanidade. Então a gente tem que ter paciência, e tenham paciência se estiver atrapalhando aí vocês. E vamos continuar, né, pensando em Jesus e pedindo a Deus que ajude todo mundo a progredir a ponto de poder respeitar, né, o vizinho, né? Eu estou aqui fazendo o meu evangelho e eu não preciso colocar ele em toda altura para o bairro todo escutar. Vamos lá. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente, segundo as necessidades das pessoas. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazer frutificar, para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre-arbítrio. Quis que ele alcançasse por sua própria experiência a fazer a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem, nem ao mal. Há um equilíbrio, né, entre o espírito bom e o espírito ruim, né? Só que o espírito bom é muito mais evoluído, né? O bem... O universo é feito de amor, filho. O bem está... O mal é só brutalmente acima do mal. Sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é o meio de o provar moralmente. Porque às vezes você pega a fortuna, aí cai, se degenera, vai para os prazeres da carne, né? E vai atrás do ego, de satisfazer o próprio ego. Mas como ao mesmo tempo é o poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve a possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Vão avaliar, né, o seu uso. Mas como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que aliás se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia. E o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não tem a hoje, já a teve ou terá numa outra existência. Já tivemos milhões de vezes. E quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova de paciência e resignação, evolução moral. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. É tanto que você fala que Deus é injusto porque criou uma criança na África pobre e outro na Europa rico, nos Estados Unidos, na Califórnia. Não dá para explicar isso tendo como base só uma vida, só uma existência. Então é obrigatório, assim, pensar um pouquinho, é obrigatório existir outras encarnações. Porque senão Deus seria injusto, totalmente, né? Injusto com todas as causas, não seria só esse da riqueza, né? São muitos. É tanto que muitos ateus questionam um pouquinho a igreja, pode ser protestante ou católica, e já saem. Entendeu? Por isso que deve-se ter um conhecimento mais profundo. E a gente sabe que Deus é infinitamente bom e justo. Né? Então ele nunca... Se Deus é infinitamente bom e justo, porque uns iam ter uma vida molezinha, né? Uns iam ser filho de Bill Gates e outros iam ser filho de alguém extremamente pobre na África, nascer aleijado. Ia nascer escravo para alguma multinacional. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria uma tal repartição dos bens da terra e outras coisas. Mas se em lugar de limitar sua visão da vida presente, considerasse o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem, porque se glorifica na próxima vida já não é extremamente pobre. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias, que se remediará o mal, momentaneamente. As leis podem mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso elas não têm senão uma duração temporária. É tanto que você vai oscilando entre riqueza e pobreza, entre ter e não ter. E são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada.
A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a existência da espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se regerem pela lei da caridade. E quando souber da reencarnação, porque tipo, vai acabar isso, né? Da avareza, a questão do rico se amostrar, né, velho? Porque na próxima vida ele já pode ser pobre. Então é por isso que ninguém quer que... Almas, né? É por isso que ninguém quer que, principalmente a igreja, né, que se descubra a reencarnação. Todos os espíritos obsessivos lutam contra isso. A reencarnação ela foi escondida, né? A gente não pode esquecer disso, né? Então, ela foi escondida, ela foi retirada, né, pelo Concílio de Constantinopla, né? Segundo Concílio de Constantinopla, no ano 600 alguma coisa. No ano 600, né? Ou seja, há quantos anos atrás? Há 1400 anos. 1400 anos atrás, né? Então a gente sabe por quê, né? Que a igreja retirou isso. É bom, vale a pena a pessoa ir lá e pesquisar essa história. Foi uma causa pessoal, né? A mulher pediu ao imperador. Não conte não, deixa as pessoas pesquisarem. Então, gente, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir ao Mestre Jesus, pedir a Deus que possa nos proteger, pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa humanidade, que nesse momento vive uma festa que para muitos é desenfreada. Pedimos a Jesus que toque o coração das pessoas e que faça sua festa em paz e com respeito, respeitando o vizinho, respeitando os amigos, respeitando o próximo, sem confusão, sem exageros, porque todo exagero afasta de Deus e afasta de Jesus. Que Jesus proteja a todos, que a misericórdia de Deus recaia sobre esse Brasil e que essas energias deletérias que estão sendo geradas aqui possam ser contidas e não saia para afetar outros países, não saia das grandes cidades para afetar cidades pequenas. Que os poderes de Deus e de Jesus possam conter as energias deletérias que infelizmente são geradas nesses momentos que não deveriam ser somente de alegria. Que Jesus proteja cada um de nós e que Jesus nos ajude, nós, Cordeiros de Deus, a finalmente trilhar os caminhos de Jesus e da sabedoria. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Boa noite a todos.